Senhor, queridos, louvamos a Deus por esse primeiro seminário profético da 8ª Igreja Presbiteriana Renovada de Maringá. E eu estou tremendamente abençoado com a igreja, abençoado com vocês. Louvo a Deus. Eu quero também agradecer a Deus pela vida do presbítero Rogério. Deus continue abençoando e usando sua vida, meu irmão, tremendamente como tem usado. O Rogério tem sido aqui para essa igreja um referencial, como ele falou mesmo, de conhecimento bíblico. Tem dúvidas a respeito de algum texto, alguma passagem da Bíblia, assim, meia truncada? Procure o Rogério. Ele vai dar esclarecimentos teológicos, bíblicos, muito importante. Aí, se ele não der, se não ficar satisfeito, me procure que eu vou orar com você. Tá bom? Glória a Deus por isso. Amados, eu vou falar no mesmo texto, e eu vou ser mais rápido, porque muitas coisas... nós só demos os temas para cada um, e não especificamos detalhes, né? E o Rogério, com certeza, fez de tudo e não entrou no meu tema. E eu vou fazer de tudo para não entrar no tema da Vanessa. Mas algumas coisas não tem como fugir delas. Ele tinha que falar dos dons, das listas, e ele fez isso muito bem, nos instruiu tremendamente. Mas a minha palavra é um pouco mais pastoral, então eu vou falar no mesmo texto, de 1 Coríntios 12. Você já conhece bem. Diz assim, a minha tradução: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabei que outrora, quando erais gentios, deixáveis conduzir aos ídolos mudos, segundo erais guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema a Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso, porque a um é dado mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, e a outro, operação de milagres, e a outro, profecia, e a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, a capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Feche seus olhos mesmo assentado, Pai. Continuamos em Tua presença. E aqui nós temos estudado a Tua palavra. E nesse dia, nessa noite, especificamente a respeito de algo tremendamente importante para a vida da igreja, que é os dons do Espírito, os dons espirituais. Já tivemos sido abençoados pelo Senhor através da ministração do Teu servo. E agora pedimos que essa mesma graça continue repousando sobre nós nessa segunda ministração. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar um pouco sobre o contexto em que surge essa narrativa a respeito dos dons espirituais. A igreja de Corinto, ela era uma igreja que tinha sido
tremendamente abençoada por Deus em vários aspectos. Paulo, lá no início dessa carta, lá no capítulo 1, ele inicia reconhecendo que Deus havia abençoado a igreja de Corinto com toda sorte de bênçãos espirituais, de dons espirituais, e ele chega a afirmar, ao ponto de não lhes faltar nada, não lhes faltar dom nenhum. 1 Coríntios 1,7, você grava e confira, de maneira que nenhum dom vos falta, nenhum. Aquela igreja, ela tinha a plenitude dos dons, era uma igreja completa, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, amados, Corinto era uma igreja totalmente carismática, no sentido bíblico da palavra, ou seja, ela possuía os carismas, charismas, como diz algum, os dons do Espírito de Deus, através dos quais desenvolvia o seu serviço, prestando culto a Deus e tentando cumprir a sua missão no mundo. Então, em primeiro lugar, ela era uma igreja, podemos assim dizer, espiritual, carismática. O próprio apóstolo Paulo diz isso, de maneira que nenhum dom vos falta. Quem dera a nossa igreja fosse, nesse quesito aqui, como a igreja de Corinto. Amados, mas, infelizmente, por motivos que desconhecemos, a igreja de Corinto, que havia sido fundada pelo apóstolo Paulo, com menos de 3 anos de atividade. Essa igreja era uma igreja nova ainda. Ela começou a desviar-se dos padrões de conduta e da doutrina que o apóstolo havia estabelecido por ocasião da sua fundação. Não sabe por quê, mas com menos de 3 anos essa igreja já estava, como o presbítero Rogério enfatizou aqui, já tinha virado uma bagunça, irmãos. Já tinha virado uma bagunça. E isso levou ao apóstolo Paulo escrever esta carta para instruir esta jovem igreja. Nós precisamos ter esse olhar para essa igreja de Coríntios, porque senão a gente fala asneira a respeito de Coríntios, e como uns aí, que são contra os dons espirituais, já também aproveita o ensejo e se apodera dessas coisas. Os dons espirituais, os quais é o nosso assunto aqui, ele está entre os demais assuntos importantes que Paulo trata aqui nessa carta. Havia outros assuntos. Essa bagunça toda gerou uma grande quantidade de assuntos naquela igreja. 3 anos, menos de 3 anos, aquela igreja já estava empolvorosa. Aquela igreja já estava tirando o pouco sono que o apóstolo Paulo tinha, porque ele era um homem de oração. Mas esses diversos assuntos importantes são tratados aqui por Paulo nessa carta, para que eles fossem admoestados e também para que eles soubessem lidar com as manifestações espirituais, com os dons do Espírito, tanto na igreja como fora dela. Deixando claro,
Paulo estava deixando claro aqui, a partir do verso 1 desse capítulo 12, que ele não queria que os coríntios fossem ignorantes e que nem desconhecessem a existência dos dons espirituais e também a forma correta que estes dons deveriam ser exercidos na igreja. Os de Corinto, né? Uma vez o saudoso pastor Anderson pregou sobre a igreja de Corintos aqui e fez uma analogia com os corintianos e detonou a gente, viu, Paulo? Eu nunca esqueci daquela pregação do pastor Anderson, dizendo que Corinto era sinônimo de safadeza, de balbúrdia, igual os corintianos. Diz que lá havia um quebra-quebra. Isso é só um detalhe, né? Então, Paulo inicia esse capítulo 12 dizendo, acerca dos dons espirituais, eu não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes. Paulo, ele estava tratando de vários assuntos nessa carta. E também da questão dos dons espirituais. Amados, os críticos da contemporaneidade dos dons, eles alegam que a igreja mais espiritual do Novo Testamento, no caso de Corinto, era também a igreja mais bagunçada e confusa. E dizem isso como se os dons espirituais fossem os responsáveis pelos problemas daquela igreja. O pessoal que não acredita mais na continuidade dos dons espirituais, muitas vezes usam essa verdade aqui, porque era verdade, a igreja era confusa e bagunçada, como disse aqui o presbítero Rogério. Mas eles dizem isso como se fossem os dons espirituais os culpados por tudo aquilo que estava acontecendo. Mas se nós analisarmos o contexto da primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós veremos que o apóstolo Paulo tratou primeiramente do comportamento daqueles cristãos, antes mesmo de tratar das questões dos dons espirituais. Por exemplo, havia entre eles divisões entre os grupos de obreiros, né? Havia ali entre eles aqueles que gostavam de Cefas, de Paulo. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Havia também ali entre eles pessoas abastadas que desprezavam as pessoas mais simples, próprio de uma igreja imatura. Havia coisa mais séria nessa igreja. Havia um homem que estava tendo relacionamento sexual com a própria mulher do pai. Então, quando nós olhamos para a carta do apóstolo Paulo ao 1 Coríntios, não dá para só olhar para a questão dos dons espirituais, achando que eles eram o causador de tudo. Havia naquela igreja cristãos processando uns aos outros. Você olhava torto para a cara de alguém, pronto, já ia para os tribunais. De fato, amados, essa recém-plantada igreja de Corinto, ela tinha muitos problemas. Era uma igreja totalmente problemática. E essa primeira carta de Paulo aos Coríntios é o retrato de uma igreja que estava começando e que precisava de educação, de disciplina no processo do seu crescimento. Uma igreja jovem, não tinha como. Ela precisava mesmo de disciplina, de educação. Mas mesmo nesse contexto aqui, Paulo não diz de maneira nenhuma que os problemas daquela igreja eram atribuídos aos dons espirituais.
e nem censura os dons espirituais. Paulo não fez isso em lugar nenhum. Paulo não acusou os dons espirituais de serem a causa dos problemas que aquela igreja enfrentava e também não censurou os dons espirituais. Paulo tratou de cada situação separadamente. Paulo era o tipo de pessoa, e eu e a Vanessa falamos muito sobre isso, quando estávamos orando e projetando esse seminário. Paulo não era o tipo de pessoa que jogava a água da bacia com a criança dentro. Paulo não era esse tipo de pessoa. Tem problema a igreja? É uma igreja infantil? É uma igreja imatura? Mas ele tinha um olhar diferente para essa igreja. Não dá para eu chegar lá e fechar essa igreja, mandar os cristãos voltarem para o paganismo. Não dá. Paulo não era esse tipo de pessoa que jogava água da bacia com a criança dentro. Às vezes a gente age assim. Aos que causavam divisão na igreja por conta da preferência por um determinado líder, Paulo deixa claro que os líderes eram homens que foram usados por Deus para que eles alcançassem a salvação, mas que era o próprio Deus que dava crescimento à sua obra. Ele diz isso aí em 1 Coríntios 1, verso 12. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. E aí ele diz: está Cristo dividido? Paulo foi crucificado por vós? Ou fostes vós batizado em nome de Paulo? Aquele que praticava o incesto, o incestuoso, Paulo ordena a exclusão. 1 Coríntios 5,13 diz: mas Deus julga os que estão de fora. Tirais, pois, dentre vós esse iníquo. Aos crentes que processavam uns aos outros, ele pergunta se não havia na igreja quem julgasse entre seus irmãos. 1 Coríntios 6,5. Ele falou: não tem aí alguém que possa fazer uma mediação, que possa fazer um julgamento justo entre vocês? Para vos envergonhar, eu digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre os seus irmãos? Aos prósperos, arrogantes, que comiam a ceia antes da hora. Lá no texto da ceia diz: come e bebe para a própria condenação, porque não discernem o corpo do Senhor. E mais, ele diz ainda em 1 Coríntios 11, 22, não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezai a igreja de Deus e envergonhais os que nada tende? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. Os mais abastados que traziam, talvez traziam aqueles pratos melhores, na hora de comer eles avançavam em cima daquilo e falavam: esse aqui é nosso, Eu lembro-me daquelas, presbítero Sandro lembra daquelas nossas retiros que nós fazíamos, O irmão levava aquela, não sei que lá, cola, Taruba cola, sei lá. E na hora de beber, ele queria beber a Coca-Cola original mesmo, Um dia os presbíteros mais novos aí fizeram uma pegadinha, pegaram uma garrafa de Coca-Cola e põe aquele refrigerante ruim que o cara levou e entregou para ele. Mas ele discerniu na hora, falou: mas isso aqui não é Coca-Cola, não, está parecendo que é o refrigerante que eu trouxe. Ai, como é que era a safadeza, Então, Paulo tratou desses assuntos. E com respeito aos dons espirituais, ele orientou. Como nós já lemos no primeiro verso aqui, eu não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes, que vocês ignorem. Os dons espirituais estão aí, estão à disposição da igreja. Eles são habilidades dadas por Deus para
ajudar os cristãos a fazer a obra, ajudar, fazer com que a igreja cresça. Então, Paulo orientou dessa forma. E com respeito também aos dons espirituais, em 1 Coríntios 14:1, ele diz: procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Ele não mandou encerrar, gente, vamos parar com essa bagunça aqui. Vocês aí estão achando que são espirituais, mas estão fazendo tanta confusão no meio da igreja. Amados, trazendo isso para os nossos dias, não é porque existe o falso profeta que não existe o verdadeiro profeta, os profetas de Deus. Ao contrário, né? Se existe o falso, pressupõe que existe o verdadeiro. Porque o falso é uma cópia do verdadeiro. Né? Não está ao vivo não, né? Tem um profeta aqui de Maringá, que é o pastor Wagner. Eu falei que eu ia falar isso. O Blas que já quebrou 3 rádios nossos nas construções por causa desse bispo. Está preso, irmão. É o quê, Olga? Você não ouviu o pastor, ou o presbítero falando que não tem apóstolo? Acabamos de aprender. Mas está preso, irmãos. Eu estou clamando a misericórdia de Deus pela vida dele. Estou clamando. Mas não é por causa dele que vai deixar de existir os dons espirituais, nem a profecia, nem o discernimento de espírito. Não é por causa disso. Paulo está dizendo, procurai com zelos os dons espirituais. E em 1 Coríntios 14:39, ele diz, não proibais falar em línguas. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais falar em línguas. O ensino de Paulo aos Coríntios não proíbe de maneira nenhuma as manifestações em línguas. Na verdade, ele orienta os coríntios a, de forma correta, usar essa manifestação do Espírito Santo de Deus. E o presbítero Rogério falou muito bem sobre isso. Ele não proíbe, mas orienta. Se não tem intérprete, fica caladinho ali e fala no cantinho, você e Deus. Eu sei que a maioria de vocês não são dessa época, mas eu e o pastor Davi, nós somos de uma época que nós já tomamos as 2 doses da vacina. Não, eu não tomei, mas o pastor Wagner tomou. Não sei que idade ele tem, ele tomou as 2 doses. Mas nós somos de uma época que o povo começava a falar em línguas no culto e o pregador não podia pregar. Na terceira igreja, era dessa forma. Ele levantava uma irmã aqui, outra irmã ali, e começava a falar em línguas. O pregador não tinha voz mais, até que chegou o reverendo Josias. Põe ordem na casa. Até hoje ele é chamado lá de contra os dons espirituais. Paulo, então, era contra os dons espirituais também, só porque ele orientou que as coisas deveriam ser feitas de forma correta. Então, se nós percebermos o texto de Paulo, veremos que ele pede que os dons sejam manifestos com ordem no culto, sem atrapalhar a liturgia da congregação. Lá em 1 Coríntios 14, verso 40, ele diz, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Então, queridos, na prática, o apóstolo corrige não os dons, mas a sua utilização desestruturada no culto. Tem pessoa que não tem desconfiômetro, né? Aí ele quer se aparecer como espiritual e ele começa a falar em línguas numa altura que atrapalha os demais. Paulo não proibiu os dons espirituais. Ele apenas ensinou a igreja a tratá-los de forma correta. Até porque, queridos,
Se nós cremos que os dons espirituais eram responsáveis pelaquela desordem na igreja de Corinto, então nós devemos atribuir esse problema a Deus. A Trindade, né? Ao Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque foi Deus quem deu os dons espirituais àquela igreja. Então, quando alguém vier com essa conversinha para você, que é pentecostal, dizendo, mas a igreja de Corinto era uma bagunça, os pentecostais, na maioria das vezes, falam em línguas, usam os dons espirituais, ou são usados, mas também tem sempre uma má índole, são bagunceiros, desordenados. Você já tem essa visão diferente com o que Paulo tratou a igreja de Corintos. Deus faz tudo perfeito. O meu tema é o significado dos dons espirituais. Mas antes de entrar nesse quesito aqui, eu quero ressaltar duas verdades importantes para a nossa compreensão. Primeiro, os dons espirituais, eles glorificam a Deus. Você que tem buscado, você que tem a posse dos dons espirituais, saibam que eles glorificam a Deus. Como os dons espirituais são dados pelo próprio Espírito Santo, que opera essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer, como diz lá 1 Coríntios 12, 11, é certo entender que essas instrumentalidades, o uso dos dons espirituais, glorificam a Deus quando são usados de forma correta. Não da maneira que estava sendo usado ali na igreja de Corinto. Mas de forma correta, esses dons espirituais, eles glorificam a Deus. Irmãos, presta bem atenção. Pessoas curadas, geralmente são tomadas de um profundo senso de gratidão e glorificam a Deus por isso. Às vezes não se converte, mas glorifica a Deus. Olha, eu fui lá, aquele irmão, aquela irmã, orou por mim e eu fui curado. Glória a Deus! Eu costumo dizer que Deus não perde nada, não perde nunca. Principalmente se tratando da sua glorificação. Então, as pessoas curadas, elas glorificam a Deus. Presta atenção, quando uma profecia, como diz aqui o presbítero Rogério, genuína, ela é trazida para a congregação ou para um cristão individualmente, o Senhor é glorificado através dessa profecia. Quantos aqui já receberam profecias e foram cumpridas? Deus não foi glorificado através dessa profecia? Glória a Deus. Não é para glorificar o profeta, não. Tem profeta que foi eu que profetizei, viu? Foi eu que orei, viu? Foi eu que paguei o preço. Não, já recebeu o seu galardão, diz a palavra. Mas Deus é glorificado quando uma profecia se cumpre nas nossas vidas e na vida da igreja. Quando uma pessoa é usada pelo Espírito Santo, na palavra do conhecimento aqui, que é o dom do nosso presbítero aqui, ou na palavra de sabedoria, Deus é exaltado, irmãos. Olha que coisa maravilhosa. Você tem dúvidas, há uma confusão na sua mente a respeito de algo das Escrituras Sagradas, ou mesmo algo a respeito da sua vida particular, mas que as Escrituras Sagradas dão o norte, e uma pessoa com a palavra de sabedoria, ou uma palavra de conhecimento, é usada por Deus para dar uma resposta bíblica, uma resposta de Deus para a sua vida. Deus é glorificado através disso. Veja bem, quando há uma manifestação na igreja,
e ela é questionada. Quem tem o dom de discernimento de espírito, glorifica a Deus. Essa igreja, para a glória de Deus, quero dizer antes, ela tem um pouco mais de 20 anos. Nós começamos ali no salão. Antes estávamos na casa do irmão José e da irmã Cleide, passamos pela casa da irmã Regina e do irmão Brasque, também estivemos na casa da irmã Nadir e do irmão Vidal, e na casa do presbítero Luiz Carlos e da Marlene. A igreja foi assim. Mas quando nós fomos para o salão, em 99, esta igreja aqui tem aproximadamente 21 para 22 anos de idade, é isso? Sou ruim de matemática. E quase nenhum escândalo, louvado seja Deus. Quase não, nenhum que eu conheça. Porque o seu pastor tem um certo discernimento de espírito. Ele às vezes tem essa cara feia assim. Hã? É o jeito da madeira. Um dia tinha uma pessoa aqui, alguns se lembram disso, dando um testemunho aqui, dizendo assim: olha, o meu marido fazia isso, mas graças a Deus, eu larguei daquele traste. Mal ela acabou de falar isso, eu já grudei o microfone e já dei uma nota de esclarecimento à igreja. Irmãos, nós somos contra a separação, eu sou contra a divórcio. Essa irmã aqui está falando isso, mas ela não era convertida ainda. Ela não está assimilando bem as coisas. Alguns irmãos queriam aplaudir aí na igreja. Eu falei, não aplaudam não, pelo amor de Deus. Vocês não aplaudam isso. Eu gosto de sentar aqui no banco, amados, para olhar quem está pregando aqui e o que está acontecendo aqui na frente. Tinha uns irmãos ali atrás, uma pessoa aí que mal tinha se convertido, saiu de lá, quando abriram a oportunidade de testemunho aqui, saiu de lá assim, parece que eu tinha um retrovisor aqui assim. Os irmãos falaram, parece que ele consegue enxergar nas costas. Deram a oportunidade, o irmão ergueu a mão e vinha descendo assim. Quando ele passou por mim, eu só grudei ele e sentei do meu lado, falei, outro dia você vai dar testemunho, hoje não. No outro dia eu vi ele no boteco. Ia dar um testemunho aqui, envergonhar o nome de Cristo. Então, amados, quando esse dom do discernimento de espírito é usado, ele glorifica a Deus. Até mesmo, de acordo com Paulo, o próprio ato de orar em línguas é uma forma de orar bem. Porque quando você ora em línguas, você fala com Deus em mistério. É você e Deus ali, naquele diálogo espiritual, que humanamente você não sabe o que é, mas Deus sabe. E isso também glorifica a Deus. Portanto, amados, os dons espirituais glorificam a Deus. Esse é um primeiro ponto. Amém? Os dons espirituais também existem, e presbítero Rogério disse muito bem aqui, existem para a edificação da igreja. E aí eu preciso abrir um parênteses aqui. Dons espirituais não podem ser usados para marketing pessoal. Tem gente que fica se orgulhando de que possui todos os dons, isso, aquilo, outro. Conversa fiada, amados. Primeiro, a gente não possui, a gente tem uma posse. Os dons são do Espírito. E Ele permite que eu e você faça uso para a edificação, o crescimento da igreja. Então, os dons do Espírito Santo são concedidos para a realização da obra de Deus, para a expansão do reino e edificação da igreja de Cristo. Eles são capacidades espirituais concedidas com o propósito de edificar a igreja por meio da instrução dos crentes e para que as pessoas sejam
salvas. Amém? Dito isso, então, eu vou falar rapidamente sobre o significado, porque o Rogério aqui já falou sobre eles, principalmente citando o idioma grego no qual o Novo Testamento foi escrito, muito bem. Então, nessa primeira carta, no capítulo 12, Paulo arrola uma lista de dons que são apresentados dessa forma. O verso 8 diz, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência. 2 dons nesse verso 8. O dom da sabedoria, como já foi dito aqui, é a capacidade intelectual dada por Deus para agir sabiamente diante de situações específicas. E todos nós devemos buscar esse dom de sabedoria. Eu busco isso para a minha vida, porque ser pastor e não ter esse dom, ou não ser usado por Deus nesse dom, cria uma grande confusão. Eu, baseado nas Escrituras Sagradas, já tive que tomar algumas situações aqui na igreja, algumas posições, que demonstrava esse dom de sabedoria. Nós podemos ver esse dom na pessoa de Salomão. Todos conhecem aquele texto, né, daquela fome. As mulheres estavam juntas, uma criança morreu, aí a mulher que a criança morreu foi lá e trocou as crianças, apanhou a filha, o filho morto lá com a outra e pegou o filho. E aí chegaram para Salomão, de quem é o filho, quem que fica com o filho. Salomão usou isso tremendamente, falou, espera aí, é o seguinte, me dá uma espada aí. Vamos cortar essa criança no meio, cada um leva um pedaço. Isso é sabedoria. Mano. A mãe disse assim, a não mãe, né? A não mãe disse, não, corta mesmo. A mãe disse, não, pode dar o filho inteiro para ela. Não faça isso com a criança. Isso é sabedoria, irmãos. Eu já tive que usar coisa parecida aqui na igreja. Pega tudo para você, querido. Tudo. Não é só a metade, não. Fica com tudo para você. Eu vou citar aqui para não... A Vanessa fica ali, depois ela quer. É. O dom da palavra da ciência ou do conhecimento, amados. A palavra da ciência é um pronunciamento ou declaração de fatos que são inspirados de uma maneira, de um modo sobrenatural. Sobrenatural. Humanamente falando, talvez não teria condição. O presbítero Rogério disse que ele esquece para onde ele está indo, ele esquece as coisas. Então, é um dom sobrenatural. Ou é usado de um modo sobrenatural. Paulo diz lá em 2 Coríntios 2,14, graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Quantas vezes as pessoas tentam nos enrolar, as pessoas tentam nos colocar numa situação difícil, e de uma certa forma o Espírito Santo nos usa. Esse conhecimento, esse dom de conhecimento, dom da palavra da ciência, para nos livrar de tanta coisa errada. Isso é importante, amados. Um dos textos que eu mais gosto, que está na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 11, verso 13, diz, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria, quanto da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e
quão inescrutáveis os seus caminhos. E ao final vai dizer, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Esse dom é o conhecimento, o dom do conhecimento da fé cristã. Talvez você não tenha aquilo constantemente, ou não fale daquilo constantemente, mas quando você é indagado, quando você é colocado contra a parede, quando você é inquirido a respeito de determinadas coisas, esse dom da ciência, dom do conhecimento, ele se revela em nós cristãos. E uns muito mais que os outros. Estava dizendo ao pastor Wagner, às vezes eu não estou lendo aquele texto, mas assim como o Rogério, talvez não lembre do nome do autor do livro, ou em que livro da Bíblia está. Mas quando alguém chega com uma heresia perto de mim, quando alguém chega falando uma inverdade a respeito das Escrituras Sagradas, eu já imediatamente me posiciono. Porque aqui ficou gravado aquele conhecimento bíblico, aquele conhecimento do Senhor. Eu falei, isso eu não entro. Essa bobagem eu não entro. Quem não tem esse dom de conhecimento e nem quer ter, e nem desenvolve, vai para a internet e acaba se alimentando de tanta porcaria. Eu vejo alguns cristãos se alimentando e postando depois, ou passando para frente, como é que chama isso? Você compartilhando, por falta desse dom do conhecimento, amados. Romanos 15, 14 diz Paulo, eu próprio, meus irmãos, estou certo a respeito de vós mesmos, a respeito de vós, que vós mesmos está cheio de bondade, cheio de todo o conhecimento, podendo admoestar uns aos outros. O dom de conhecimento nos dá essa capacidade. Se o irmãozinho chega ali meio titubeando, você diz, não é assim que as Escrituras dizem. Não é dessa forma que você deve proceder. E no verso 9 ele fala mais de outros dois dons. Ele diz a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Essa fé aqui, como foi explicado aqui, ela vai além da fé que nós conhecemos, da fé para a salvação, da fé salvadora. Esta fé aqui é uma qualidade que às vezes é chamada, ou foi chamada pelos antigos teólogos, como a fé miraculosa. Parece que ela vem sobre alguns cristãos, alguns servos de Deus, em tempo de crise e oportunidades especiais. E ela vem de uma maneira tão poderosa, que são esses que têm essa fé, são elevados fora do reino da fé natural e comum em Deus, de forma que tem uma certeza posta em suas almas, que os faz triunfar sobre qualquer situação. Você já não conheceu pessoas que dizem assim, não, pela fé, não é repetir somente como um papagaio, não, mas é fazer uso desse dom da fé, dessa fé miraculosa. Pela fé não vai acontecer isso. Pela fé vai acontecer isso. Esse é o dom da fé, amados. Aquilo que os antigos teólogos chamavam de fé miraculosa. Essa fé que é um dom, é uma fé que tem uma qualidade especial. Essa é aquela mesma fé que Jesus disse lá em Mateus 17, 20. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Então é uma fé miraculosa mesmo, é uma fé triunfante, é o dom
da fé. E um pouco dessa fé na nossa alma faz uma diferença muito grande e pode produzir muitos milagres. Foi o que aconteceu com João e Pedro ali, né? Na porta do templo, chamado Formosa, né? E disse Pedro para o paralítico: eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E ele não só disse isso, a fé dele levou ele a, tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. Atos 3, versos 6 e 7. É esse dom de fé. É você chegar em alguém e dizer: não, meu irmão, isso aqui não está acabado, não. Isso aqui Jesus vai te levantar. Você ainda tem muito para viver. Isso é um dom de fé. Chegar para um moribundo que está morrendo, você não vai morrer, não. Eu já fiz isso algumas vezes, pela misericórdia de Deus. Algumas vezes. Também o dom da cura, né? Esse dom da cura, ele pode ser da cura física, emocional e espiritual. Significa que os que possuem esse dom são usados por Deus de uma maneira sobrenatural para dar saúde aos enfermos por meio da oração. Não é todo mundo, como já foi explicado aqui. Porque senão os hospitais iam fechar, não haveria Covid. Mas esse dom em especial é dado aos evangelistas, para atrair o povo ao evangelho. A maioria dos evangelistas desenvolvem esse dom, tem essa habilidade, chamam as pessoas, e Deus, por sua misericórdia, o Espírito Santo cura. Mas nós devemos entender, como disse o presbítero Rogério, que quem possui esse dom não tem o poder de curar a todos, não. Inclusive, o próprio Cristo foi limitado da sua capacidade de operar milagres por causa da incredulidade do povo. Tem lugar que não adianta. Mateus 13, 58 diz: e não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Mas uma coisa é certa, amados, todos os crentes em geral, e os presbíteros em particular, estão dotados de poder para orar por cura de enfermos, viu? Tiago diz isso lá no capítulo 5, versículo 14, é um texto bem conhecido. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. A igreja perde tanto com isso, né? A pessoa está lá doente, não chama. Ô Rogério, vem aqui na minha casa orar por mim. Ô Mirto, vem aqui, Blasques, Sandro, Valdir, irmão José Alves, Paulo. Se eu esqueci de alguém, me perdoa aí, hein? Filadélfia, ele tem o dom. Aí, ó. Chama, mano. Não liga para mim, não. Na verdade, vocês não ligam mesmo. Vocês ligam para o irmão Cláudio, né? Mas liga para os outros também. A oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará se houver cometido pecados. E no verso 10, amados, há mais alguns dons. E a outra, a operação de maravilhas, e a outra, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outra, a interpretação de línguas. O dom de milagre, ou dom de operação de milagres, ou maravilhas, amados, ou dom de poder, né? Como foi explicado aqui, até mesmo no grego,
Nós precisamos dele. Lá em Atos 1:8 diz: recebereis poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Quando nós fomos recebidos por Jesus, e o Espírito Santo nos convenceu do pecado, do juízo e da justiça, e nós recebemos esse selo da promessa, nós passamos a ter acesso a esse dom de milagre. Nós precisamos buscar, amado. Está à disposição da igreja, está à disposição dos cristãos. O próprio Jesus disse: recebereis o poder do Espírito Santo que virá sobre vós. Deus usou Paulo com esse dom de milagre tremendamente, quando ele esteve lá em Éfeso. Atos 19, verso 11 e 12 diz: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Olha que interessante. De sorte que até os lenços e aventais que se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Esse é o dom de operação de milagres, o dom de milagres, o dom de operação de maravilhas extraordinárias. Eu não sei se você já percebeu isso, ou já viu, ouviu essa experiência. Tem irmãos tão abençoados que a gente vai lá na casa dele e busca ele, leva ele numa casa que tem um endemoniado. Quando ele chega no portão, o demônio já vai embora. Já viram isso? O pastor Davi falou do irmão dele aqui, um irmão que pregava, e pregava muito bom e bem, e era usado por Deus, o Antônio. E eu e o Antônio, nós caminhamos juntos nos primeiros passos da fé. Nós saímos fazer visita ali no Sarandi. Um dia nós chegamos numa casa, tinha uma moça lá que ela já tinha batido na mãe, no pai, e agora estava quebrando os 3 irmãos que ela tinha assim, mas estava quebrando, moendo no porrete. E eu de bicicleta, ele também, e alguém parou, falou: vocês são crentes? Nós estávamos com a biblinha amarrada na garupeira da bicicleta, tem um endemoniado aí dentro. E se tem uma coisa que eu não gosto é de demônio, demoniado, irmãos. Se você puder, não me convide para expulsar um demônio ou visitar um endemoniado. Me convide para comer uma picanha lá na sua casa, que eu prefiro. Não tendo condições, eu vou. Mas que eu gosto, eu não gosto. Eu gosto de churrasco. Olha que eu já fui acordado várias vezes de madrugada, minha esposa é testemunha disso, para ir na casa dos outros expulsar demônio. Meu Jesus, eu chego lá irritado com o demônio. Eu chego lá numa raiva. Eu morava ali no Requião um dia, de madrugadinha eu acordei com uma pessoa batendo palma no vizinho. E eu já falei: olha, isso é hora de ficar batendo palma na casa dos outros, ainda me acordando aqui. Aí a vizinha foi lá, abriu o portão e falou: é na casa do lado. Eu falei: ah, meu Deus. Daqui a pouco na porta da minha casa, abri a janelinha: o senhor é o pastor Davi? Eu falei: quem? O pastor Davi. Eu falei: quem é você? Aí eu sou aqui dessa igreja, do pastor Marcos Gasparotto. Eu falei: ele não mora aqui não. Não, eu sei onde ele mora lá no Barbagato, é longe. Aí mandaram eu vir aqui na casa do senhor. Eu falei: meu Deus do céu. Mas do que se trata? Ah, tem uma pessoa endemoniada. E o senhor precisa ir lá, está quebrando tudo. E eu estava com o dente aqui, Henrique. Estava assim, latejando. Falei: agora esse infeliz, esse demônio.
Aí montei num chevetinho da mulher, soltando fumaça para trás, a mulher e um homem, e fomos lá. No caminho eu já fui fazendo a minha pesquisa. Como é que aconteceu isso? O que aconteceu para a pessoa estar endemoniada? Não, ele estava ali num aniversário, encheram a cara, brigaram. E aí ela chegou em casa, começou a urrar e pular na cama e quebrar tudo. Ah, tá. Vocês são de alguma igreja? Desviados. E... A gente tem que fazer essa pesquisa, irmãos. Aí fiz aquela pesquisona, e quando eu cheguei lá, a mulher estava trancada dentro de um quarto. E eu falei, pode abrir a porta. Não, ela vai sair, vai quebrar tudo. Falei, não vai não. Pode abrir. Eu vou entrar com o senhor? Não precisa. A não ser que você está desconfiado de mim. Mas se não quiser entrar, pode deixar a porta aberta aí, você fica do lado de fora. Entrei, aquela mulher estava urrando na cama. Falei, pode parar com isso, viu? Pode parar com essa safadeza. Você não tem demônio nenhum, isso aí é palhaçada. Ela ficou olhando assim para mim. Falei, não, você sabe que é palhaçada. Você está querendo causar aqui, você está com raiva de alguém, pode parar com isso. Eu vou orar com você, vou pedir a misericórdia de Deus e você se conserta com Deus, minha filha. Aqui você está imitando, mas o demônio pode tomar conta mesmo da sua vida. Ela começou a chorar, ai pastor, ora por mim. Aí eu chamei a família toda, expliquei a situação, acabei evangelizando ali, e exortando, e orei com eles. Então, amados, nós precisamos pedir a Deus os dons espirituais. O dom de profecia, né? O Rogério falou muito bem aqui. O propósito do dom de profecia é declarado no Novo Testamento, 1 Coríntios 14, 3. Né? O que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. E Paulo diz, porque todos podereis profetizar um depois dos outros, para que todos aprendam e sejam consolados. E o espírito do profeta estão sujeito aos profetas. Não é sem ordem, não, é com decência. Pode profetizar. A profecia traz crescimento e amadurecimento para a igreja. O dom do discernimento de espírito, que dá ao cristão a percepção dos falsos ensinos, dos falsos profetas, da obra dos espíritos enganadores, ou do espírito humano mesmo, porque tem coisas que a gente discerne é da carne. Eu estava no encontro de jovens e aí começou aquele Pentecoste, e os jovens pulando, e eu olhei uma moça assim, e ela abraçava um, abraçava o outro, e trazia os irmãozinhos, assim, os jovenzinhos. Ela era bem farta de seios, né? E ela trazia, esfregava para lá e para cá. E eu falei, que safadeza é essa? Cheguei, botei a mão na cabeça e falei, sai dela, espírito enganador. Ela caiu no chão. Caiu no chão, possessa, endemoniada. Estava lá no meio, pulando e tal. Alguns anos atrás, poucos anos, uma aqui testemunhando, aqui na frente, uma discípula da Marisa. Ex-discípula, né, porque ela desviou. Mas ela estava aqui em tom de acusação para todo mundo aqui. Por causa de uma criança dela, que ela disse que foi maltratada na escolinha. Isso porque a minha esposa, a criança não estava conseguindo ficar lá, a minha esposa trouxe e falou para ela, ó, filha, porque ela não está conseguindo ficar lá, vê se você cuida dela aí. Ela saiu daqui pisando duro, depois voltou uns 2, 3 anos depois, falando mal aqui, falando mal. O presbítero Caldo saiu de lá, foi orar, caiu endemoniada aqui. Caiu endemoniada aqui. Ah, não é não? A sua é outra? Você prefere a outra, então? Mas o dom de discernimento de espírito, amados, ele é diferente de percepção natural, viu? Especialmente daqueles que têm um espírito crítico,
que fica procurando falha nos outros. Isso aí não é discernimento de espírito, não. Isso aí é algo que a gente precisa pedir perdão, né? Tem pessoa que é crítica demais, né? É ácida nas críticas. Isso não é discernimento de espírito. Dom de variedades de línguas, né? O Rogério falou muito bem sobre isso. Através do dom de línguas, palavras incompreensíveis que não são nossas, mas formuladas pelo Espírito Santo, dão louvor e enaltece o nome de Jesus. Estamos falando em línguas, estamos falando com Deus em mistério. Estamos glorificando a Deus da maneira que Ele próprio quer. Então é importante falar em línguas, né? O dom de interpretar línguas, né? A variedade de línguas e a interpretação de línguas, quando foi dito aqui, é um dom que precisa andar junto, né? E a interpretação de línguas, segundo Paulo, tem um peso de uma profecia quando interpretada, pois edificam a igreja e não apenas a pessoa que está falando. Fiquei maravilhado um dia com a Tereza, esposa do pastor Sebas. Nós fomos orar com a Lucimara, lembra disso, Lucimara? Vamos orar a Lucimara. A mãe da Lucimara estava no hospital. Depois veio a falecer. E Deus me tomou em línguas ali, imediatamente a Tere. Que coisa, que experiência. Imediatamente a Tere. Mas foi eu falar a primeira palavra, pronunciar a primeira palavra em línguas, e a Tere já entrou com a interpretação, e foi uma coisa linda, reconfortante, não foi, Lucimar? Tremenda ali. Nós choramos, oramos ali, nos derramando na presença do Senhor. Coríntios 14, verso 4, diz que fala em língua desconhecida, edifica-se a si mesmo. Mas o que profetiza, né, o que interpreta, edifica a igreja. Encerrando, irmãos, os outros dons, ele falou. Eu quero concluir dizendo que o dom, ele, para ser descoberto, você quer descobrir qual é o seu dom? É só ter compromisso com Deus. Todos que têm compromisso com Deus e com a sua obra, acabam descobrindo o seu dom. Então, o dom para ser descoberto exige compromisso com Deus. O dom para ser aperfeiçoado também exige compromisso com Deus. É o que a Olga falou ali sobre o dom de interpretação de línguas. Você vai praticando, você vai se comprometendo com Deus e com a sua obra, e o dom vai sendo aperfeiçoado. O dom, para que não se torne motivo de vaidade pessoal, exige também compromisso com Deus. Se não tiver compromisso com Deus, acaba usando o dom para o seu marketing pessoal, para a sua vaidade pessoal. Amém? Alguma pergunta? O Rogério está ali para responder. Quem tem? Hã? Eu não completei? Tá, ele entrou. É que na minha pensamento aqui, ó, você vê como é que é, viagem. Ele entrou dentro da casa daquela moça e os 3 irmãos estavam apanhando daquela moça. E ele entrou na casa. Falou, vamos entrar? Eu falei, eu vou ficar aqui na intercessão. Vou ficar aqui na intercessão. Era novo convertido ainda. O Toninho é um pouquinho menor que eu. Ele falou, vou entrar. O que esse demônio está pensando? E entrou, irmãos, entrou. Quando ele botou o pé para dentro, aquela bagunça, aquele quebra-quebra, já cessou imediatamente. Foi saindo um a um dos irmãos, né? Meio machucadão e tal. E o Antônio permaneceu lá dentro e começou um silêncio naquele lugar. Eu falei, vou entrar agora, está liberado. Eu entrei para dentro. Entrei, a moça estava cabeça baixa, chorando. E o Antônio estava orando, ela bem quietinha, ele não gritou. Demônio não é surdo, irmão. Às vezes a gente grita com o demônio, para ver se ele sai. Demônio não é surdo.
Ele estava orando quietinho. Aí, depois da onça morta, eu entrei. Em nome de Jesus, está repreendido. Satanás vai voltar para o inferno. Outro dia, lá na igreja da irmã Sebastiana, no Sarandi, atrás da rodoviária velha, nem tem mais aquela rodoviária lá. Foi morar pela mulher que morava no fundo da igreja, lembra? O pastor Davi põe a mão na cabeça dela. E a mulher era uma mulher grandona, estava pele e osso, devia estar pesando uns 30 quilos, né? E eu ali na cabeceira, olhando. E o pastor Davi começou a repreender o demônio ali daquela mulher. E eu com os olhinhos fechados ali, não sabia que perto do demônio a gente tem que orar com os olhos abertos, né? Os olhos abertos. Eu com os olhinhos fechados ali, tão espiritualzinho, Deus e tal. A mulher pegou na minha mão, aquela mulher magrela, com uma força tão grande, e começou a falar, eu vou te matar, eu vou te destruir, eu vou te matar. Irmão, não sei como é que eu não morri antes dela me matar. Eu comecei ali a tremer, não saía nem palavra da minha boca. O pastor Davi chegou e ponhou a mão na cabeça dela e falou, demônio, eu te repreendo. Eu repreendo a obra que foi feita. E eu repreendo a obra que está no teu estômago. A mulher fez, parecia uma cobra. Buah! Aquele bolo de cabelo, lembra disso? Um bolo de cabelo, assim, botou para fora ali naquele momento. Aí eu vi ela liberta. O semblante dela mudou, né? Ela estava branca, começou a ficar corada. O pastor Davi terminou a oração, ela já pediu comida para o marido dela. Morava no fundo da igreja, a mulher tomava conta da igreja e era endemoniada. Irmãos, essas experiências são para quê? Para eu dizer para você que os dons espirituais, como disse aqui, são ferramentas, são habilidades que estão à disposição da igreja. Estão à nossa disposição para fazermos o trabalho do Senhor, para trazermos edificação para a igreja. Nós precisamos buscar com zelo, como diz Paulo, os melhores dons. Bem? É que o exercício de dons espirituais, amados, não tem nada a ver com o caráter das pessoas, viu? Talvez numa outra hora nós vamos falar sobre isso. Tem pessoas que exercem dons espirituais, postam de espirituais, como os daqui de Coríntios. Mas o caráter, lá embaixo. Não vos conheço. Mateus 25, se eu não me engano. Cuidado para que não caia. Então não vai atrás só porque as pessoas têm dons espirituais e exercem dons espirituais, não.